Olá! Eu não vi você aí! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Caps Lock sobre o universo incrivelmente mal escrito de Saint Seiya, os Cavaleiros do Zodíaco. O meu nome é Araújo, a maior autoridade galáctica do universo de Saint Seiya. E, lógico, antes de começarmos o episódio de hoje, eu gostaria de continuar a tradição do canal, que nós temos desde sempre, de ler os comentários de vídeos anteriores para poder sempre manter um contato com os nossos incríveis fãs que compartilham os nossos vídeos de Saint Seiya nos grupos de Facebook, no Twitter, no Tumblr, no Instagram, no Xvideos e por aí vai. E hoje nós temos aqui o comentário do Sonic Mil Grau. Mil Grau escrito errado, M-I-U, mas tudo bem? Olá, Araújo! Eu adoro seus vídeos sobre Cavaleiros do Zodíaco e também gosto muito de Dragon Ball Z. O meu jogo favorito de Dragon Ball Z é Dragon Ball Z Sagas para o PlayStation 2. Vai ter mau gosto assim no inferno, filho do demônio! E no vídeo de hoje nós responderemos uma pergunta que estava na sua cabeça daqui a 5 segundos quando eu falar qual é a dúvida que está na sua cabeça, que é: por que a armadura de Gêmeos jamais rejeitou Saga de Gêmeos até o final? Então, uma das coisas que eu gosto de conversar a respeito de Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya como um todo, é quando você observa a história. E o bacana da construção de narrativa, da construção de mundo, que é quando elas são simples, elas são mais fáceis de compreender e elas têm menos buracos, porque simplesmente tem menos coisa lá. Então eu quero deixar claro aqui com vocês que isso que eu tô passando aqui pra vocês é uma teoria, mas é uma teoria que eu acredito nela porque ela é de fato baseada em conceitos que estão apresentados na obra original e são validados por coisas que são apresentadas na obra original. E de novo, eu estou limitando essa conversa primeiro a tudo aquilo que é canônico. Então a gente está falando aqui do material que foi escrito e criado por Masami Kurumada, mas eu vou também mencionar e vou levar em consideração outros itens da história que fazem parte dos materiais extras que foram aprovados por Masami Kurumada também, como o próprio Lost Canvas, como Next Dimension, como o Saint Seiya Omega, Saint Sho e outros. E eu quero deixar extremamente claro aqui com vocês que eu não sou esse tipo de fã que olha pra série original e fala: tudo que veio depois é uma merda, nada presta, só a série original presta. Esse conteúdo masturbatório de moleque idiota de nostalgia barata não é comigo. Eu adoraria ver novos produtos de Cavaleiros do Zodíaco expandindo e melhorando a série de uma forma positiva. O que me incomoda às vezes é que quando eles tentam expandir conceitos antigos, na maioria das vezes eles fazem isso cagando em conceitos anteriores. Uma coisa que todo anime precisa ter, e que é muito importante para um anime de boa qualidade ter, são regras. Uma vez que você entende as regras do mundo onde aquela história está acontecendo, você consegue compreender quais são os riscos, quais são as ameaças, quais são os limites. Quando você entende no universo Cavaleiro Zodíaco que uma armadura é viva e pode morrer, de repente, uma rachadura na armadura de Pegasus se torna muito mais importante. A batalha na Casa de Leão se torna muito mais impactante quando você vê a perna da armadura de Pegasus toda quebrada, porque aquilo ali tem significado. Quando uma armadura, as armaduras dos Cavaleiros de Bronze na saga de Hades aparecem todas com rachaduras e fraturas, aquilo ali é significativo, porque você entende que não existem várias armaduras e ninguém está produzindo mais armaduras. Existe a armadura, é aquela. E quando ela quebra, não é fácil consertar. Ela pode se reparar até certo ponto, mas ela tem um limite de dano que ela pode sofrer e depois ela morre de vez, desaparece, deixa de existir. E isso causa um conceito de custo, de peso. Quando você vê o personagem tomando porrada, aquilo ali tem um impacto pra você, porque se chegou a ponto de danificar uma armadura, significa que a batalha de fato se tornou algo perigoso para os heróis. Então você fica mais investido naquilo. E essa ligação com as armaduras também tem muito a ver da forma como as armaduras são apresentadas para nós. E para esse conceito de por que a armadura de Gêmeos não rejeitou Saga durante as 12 casas, eu quero poder comparar 3 personagens, na verdade 4, mas um deles é apenas anedotal. São 4 personagens que a gente pode observar com elementos de ligação com as suas armaduras. O primeiro, é o exemplo anedotal, é o próprio Seiya. Depois nós temos o Máscara da Morte, que é o exemplo mais popular nesse tópico. Você tem o Aioros de Sagitário, que também é um exemplo clássico nesse elemento. E você tem o próprio Saga.
Observando esses 3 primeiros, Seiya, Aioros e o Máscara da Morte, nós conseguimos entender o que acontece com o Saga. Primeiro de tudo, e é a coisa que você precisa entender no nível mais básico do como essa história é desenvolvida. Quando a gente fala que as armaduras dos cavaleiros estão vivas, isso não significa que elas têm ciência, elas não são seres de consciência, elas não têm um raciocínio lógico mental por trás delas. Elas são seres vivos, que são seres que reagem, da mesma forma que uma planta é viva e reage ao seu redor, mas não seria correto eu dizer que aquela planta é um ser consciente, é um ser onisciente de sua presença ao redor do mundo. Mas eu posso dizer que uma planta é um ser vivo. E eu também posso dizer que a armadura de um cavaleiro é um ser vivo, de certa forma. Nós aprendemos logo nos primeiros episódios da série clássica dos Cavaleiros do Zodíaco que a armadura ela é uma ferramenta do cavaleiro. Ela não adiciona poder a um cavaleiro. Ela permite o cavaleiro a ter mais poder. E a armadura tem um cosmo próprio. Ela tem uma energia própria. Tanto que a gente fica sabendo que essa energia ela meio que funciona de uma forma quase que simbiótica com o seu cavaleiro. Então, por exemplo, logo no início da série, você tem o Seiya elevando o seu cosmo para poder utilizar a armadura de Pegasus, que ele não consegue utilizar e diz que a armadura é muito pesada, ele não consegue nem se mover com ela. E aí mais pra frente, quando ele veste a armadura de Sagitário, ele mesmo diz que ele ficou mais rápido, ele ficou mais forte, os seus golpes ficaram mais poderosos. Isso é uma correlação direta de que vestir uma armadura mais poderosa aumenta o poder de seu usuário. Mas isso não quer dizer que foi apenas uma injeção de poder na pessoa. Nós temos o exemplo do Shiryu, que ele remove a sua própria armadura, mas não fica necessariamente mais fraco por fazer isso. Nós tivemos aí vários exemplos de personagens que perdem a armadura e elevam o seu cosmo. Então você pode entender que a armadura é como se fosse um capacitor. Ele amplifica de forma exponencial a quantidade de energia que o seu usuário pode se manifestar. E quanto mais energia existe naquela armadura, mais energia o seu usuário consegue utilizar. Por isso, quando as armaduras dos Cavaleiros de Bronze recebem o sangue dos Cavaleiros de Ouro e começam a brilhar de forma dourada, o que acontece na saga de Poseidon e na saga de Hades, isso também é significativo, porque você mostra que a armadura está aumentando o seu poder e permitindo que o seu usuário consiga alcançar um poder mais alto. É um elemento cíclico, é simbiótico, é uma coisa conectada com a outra. E aí a gente tem esse exemplo do Seiya, e você tem o exemplo do Máscara da Morte e do Aioros. Mas por que eu menciono o fato de que a armadura está viva como esses dois personagens? Porque nós sabemos que a armadura ela está viva, porque a série nos diz isso, mas isso nunca é explicado para nós o que isso realmente significa em termos práticos. A armadura ela consegue escolher alguma coisa? Ela consegue se comunicar de alguma forma? O único exemplo que nós temos de uma armadura se comunicando de forma clara é a armadura de Sagitário, porque ela se comunica, ela deixa uma mensagem na casa de Sagitário para os cavaleiros. Ela reage apontando para o Ikki de Fênix durante a batalha deles, quando o Ikki rouba a armadura e a armadura meio que rejeita ele. Então você tem esse elemento de uma armadura em específico reagindo e interagindo com seres vivos de forma inteligente. Mas nós sabemos que aquilo ali é apresentado para nós de uma forma que fica insinuado, nunca explícito, de novo, uma teoria, de que aquilo ali é o resíduo da vontade. Não é que Aioros está possuindo a armadura de Sagitário. Ele não é um fantasminha que está impregnado na armadura. Mas a vontade dele, o desejo dele, o que você poderia dizer que é o instinto do cavaleiro de Sagitário, permaneceu na armadura. E nós sabemos que isso, de certa forma, é viável, porque um dos elementos que transmite energia de um ser vivo para uma armadura é o sangue. É através do sangue que você repara armaduras. É através do sangue de Atena que as armaduras dos Cavaleiros de Bronze renascem na saga de Hades. Então, quando a gente sabe que o Aioros sangrou na própria armadura dele antes de morrer, porque ele foi ferido por Shura, a gente consegue entender como que a armadura absorveu a energia e logo ela absorveu a vontade, o instinto protetor de Aioros. Então isso explica porque que a armadura do Aioros age de uma forma que nenhuma outra armadura parece agir. As armaduras elas se mostram reagindo, mas reagir é diferente de agir.
Reação é um elemento físico, é um elemento natural. Você bate, algo move, você puxa, algo vem. Então, quando o cosmo do usuário ressoa com o cosmo da armadura que o aceitou e a armadura vai voando até o usuário, isso é uma reação, não é uma ação, não é um ato consciente, é um ato instintivo. Então é diferente. Mas ainda nesse tópico, então a gente entende que a armadura de Sagitário, ela age de forma que pode ser compreendida como inteligente por causa desse elo com o Aioros. E aí a gente tem o exemplo da armadura do Máscara da Morte, a armadura de Câncer. E essa é uma armadura que rejeita o seu usuário, mas ela não rejeita o seu usuário imediatamente. Ela rejeita o usuário em um certo ponto específico da história. E esse é o elemento importante para entender o que acontece com Saga de Gêmeos, que é a parte que é de fato interessante de observar dessa teoria. Então o que acontece aqui é o seguinte: você tem que entender o que é um instinto, o que é uma vontade. As armaduras foram criadas em resposta a Poseidon. Nós sabemos isso de materiais extras que foram criados para complementar o universo de Saint Seiya para os fãs. Aí nós sabemos que aquelas armaduras foram criadas apenas para proteger os escolhidos de Atena. Mas a armadura não escolhe o seu usuário. O usuário, ele conquista a armadura e a armadura eventualmente pode rejeitar o usuário, mas é aí que tem uma diferença. Por exemplo, o exemplo do próprio Seiya. A armadura de Pegasus não escolheu o Seiya. O Seiya ganhou ela. Se o Cassius tivesse vencido o Seiya, a armadura teria ido para ele. E nós não temos exemplo nenhum na série dizendo que a armadura de Pegasus não ia aceitar o Cassius por algum motivo. Então é possível dizer que uma armadura pega um cavaleiro e aquele cavaleiro simplesmente vai começar a usar aquela armadura porque ela tá ali, é uma arma. E contanto que ele consiga controlar o seu próprio cosmo, ele vai conseguir se conectar com aquela armadura e utilizá-la. O único exemplo que nós temos aqui é, por exemplo, a armadura de Andrômeda. Ela exige um certo nível de cosmo, ela exige uma explosão de cosmo, que é o desafio de Andrômeda, para aceitar o seu cavaleiro. Nós sabemos de forma bem indireta, porque nunca é explicado em detalhe, que a armadura de Fênix tem um elemento parecido. A armadura de Cisne, ela só aceitou o cavaleiro que conseguiu elevar o seu cosmo o suficiente para quebrar o gelo onde ela estava presa. Então todas elas mostram que você precisa elevar o seu cosmo a um ponto que você consiga se conectar com a armadura para de fato utilizá-la. A única pessoa que não precisou fazer isso foi o próprio Seiya. O Seiya apenas ganhou uma batalha, ele ganhou a armadura dele por combate, não porque ele mostrou habilidade. Ele teve que mostrar suas habilidades depois, lutando com a China e elevando o seu cosmo, que ele conseguiu ativar sua armadura. Então você tem essa correlação, elevação do cosmo, uso da armadura. E aí a gente tem um exemplo do Máscara da Morte, um cavaleiro de ouro, e as armaduras de ouro são os maiores guardiões de Atena. Então, por que a armadura rejeitou Máscara da Morte? Ela rejeita a Máscara da Morte não porque ele é cruel. A casa de Câncer é coberta de cabeças de pessoas que tentaram ultrapassar os limites do santuário e foram mortas. Nós já fizemos um vídeo aqui no canal falando sobre isso, que nem tudo que é cruel é necessariamente maligno. Seguindo as regras da mitologia greco-romana, a diferença entre o que é bom e o que é ruim, o que é limpo, o que é honesto e o que é sujo, é cinza. Não é uma correlação clara. O principal elemento que liga todos esses personagens é a justiça. No caso, necessariamente, a justiça de Atena. Atena quer proteger a justiça na Terra. Ela quer proteger a paz e o amor na Terra através da justiça. Mas o que é justiça varia de pessoa para pessoa. Então nós temos o conflito inteiro das 12 casas. Ele é criado a partir da história, da correlação de que nem todos os Cavaleiros de Ouro acreditam que a Atena que acabou de ressuscitar, que é a jovem Atena, a jovem Saori Kido, é capaz, é poderosa e capaz como líder de fato impor justiça na Terra, de proteger a Terra. Eles não sabem se ela tem poder suficiente. Já o mestre do santuário, ele parece ter poder para impor a sua justiça no mundo e assim proteger o mundo. Nós temos vários cavaleiros que têm noção ou até conhecimento direto de que o mestre do santuário é Saga de Gêmeos. Ou então que Atena não está no santuário, ou então como foi vendido pelo mestre santuário que a Atena Saori Kido era falsa, alguns Cavaleiros de Ouro sabem que não é falsa, que é verdade, e ainda assim eles não se viram contra o santuário, eles resolvem deixar ela se provar.
Tipo, eu não vou ficar nem contra você, nem contra o santuário. Se você tiver certa, você vai ganhar. Se você ganhar, eu vou te seguir. É vendido dessa forma. Esse é o senso de justiça que é apresentado na história. E com isso, nós podemos entender que enquanto o cavaleiro estiver lutando em nome da justiça, ele vai ter direito de manter a sua armadura. Porque é isso que a armadura foi criada para fazer. Esse é o instinto que está impregnado em todas elas. Contanto que o cavaleiro esteja lutando em nome da justiça, a armadura fica com ele. Não importa que justiça seja essa. A armadura de Fênix não rejeitou o Fênix porque ele tentou matar Atena ou tentou matar os Cavaleiros de Bronze. Porque na cabeça de Fênix, ele estava lutando em nome da justiça. Ele foi traído, ele foi mandado para morrer, ele foi abandonado por um sistema corrupto. E ele se revoltou contra esse sistema corrupto, ele se revoltou contra todos, ele queria destruir tudo. Aquilo ali era a justiça dele. Da mesma forma, Saga acredita que ele é justo, porque ele acredita que ele é o dono correto de ser o líder do santuário e de ser o deus do mundo. Ele não é uma pessoa que está achando que eu sou maligno e eu quero dominar tudo porque eu sou muito mal. Não, ele acha que ele é correto, ele acha que ele está fazendo as coisas do jeito certo, que se ele dominar o mundo inteiro, o mundo será um lugar melhor desde que todo mundo obedeça a ele. Ele acredita na justiça. E aí ele aceita essa justiça e a armadura, por consequência, aceita ele. Com Máscara da Morte é o melhor exemplo que nós temos isso, porque ele é o personagem que nos apresenta exatamente o que acontece quando o cavaleiro passa desse limite. Porque enquanto Máscara da Morte está lutando contra Shiryu e contra os cavaleiros que protegem Saori, ele está lutando em nome da justiça. Ele acha que ele está lutando em nome da justiça, ele está defendendo a justiça, porque na cabeça dele, a justiça pertence aos mais fortes. Se eu sou mais forte que você, eu sou correto, logo a minha justiça é correta, logo a armadura me protege, porque eu estou lutando em nome da justiça. É uma interpretação distorcida que tem tudo a ver com a mitologia grega, tem tudo a ver com a mitologia dos deuses gregos, tem tudo a ver com essa mitologia pré-cristã que vem antes da definição de céu e inferno, que não era um conceito comum na época do Olimpo, na época da mitologia ancestral. Não era uma coisa separada, era apenas uma coisa cinza. E isso tem tudo a ver com aquela mitologia. Exceto pelo fato de que a arrogância do próprio Máscara da Morte derruba ele no final, porque durante a batalha dele contra Shiryu, chega em certo ponto que, como ele não está conseguindo vencer o Shiryu, que se diz lutador em nome da verdadeira justiça, ele começa a conflitar. São duas versões de justiça batendo frente a frente. Até que chega a tal ponto que Máscara da Morte não se importa mais com a justiça. Ele abertamente se renega à justiça de Atena e diz que não se importa. Ele não se importa quem está certo ou quem está errado. A única coisa que ele quer é vencer. A única coisa que ele quer é matar Shiryu. A única coisa que ele quer é ganhar. E quando ele faz isso, a armadura de Câncer abandona ele. Porque agora ele não está mais lutando em nome da justiça. Ele está lutando em nome dele mesmo. E a armadura simplesmente o abandona. Esse é o elemento, quando você junta isso com o conhecimento da armadura de Sagitário, com o que aconteceu com Seiya no início da série, você tem uma tematização consistente ao correr da série até o final das 12 casas. É consistente. As regras foram postas durante a série inteira e você consegue entender o que acontece. Então quando o Saga, lá na frente, ele é mau, ele é maligno, ele quer dominar o mundo, ele quer matar Atena, ele quer matar os cavaleiros, ele dominou a Ioria com o Satã Imperial, ele tentou matar várias pessoas, ele mentiu, ele enganou, ele faz coisas vis e cruéis. Mas ele acha que ele tá certo porque o senso de justiça dele é forte. E a armadura dele não é um ser inteligente, é um ser instintivo. É um ser vivo que reage em instinto. Então ela observa o comportamento dele como um comportamento justo, porque ele se acha justo. E aí a armadura não renega o seu cavaleiro. Ela se mantém com ele e fica com ele até o final. Tem uma parte naquela batalha que de fato a armadura renega ele. A armadura de Gêmeos começa a chorar. A armadura de Gêmeos começa a reagir de forma negativa ao seu cavaleiro. Ela mostra a mesma dualidade que o seu cavaleiro mostra. Porque a armadura está reagindo com o conflito do próprio Saga. Porque ele é um personagem que é conflitado. Ele é um personagem que é dividido. Ao mesmo tempo que ele acha que ele está correto e justo porque ele é a justiça,
ele também sabe o que ele está fazendo é distorcido e errado e falso. Então esse conflito reage com o conflito da própria armadura e eventualmente a armadura também vai renegá-lo no finalzinho da batalha. A armadura se afasta dele, mas ainda assim ele permanece utilizando a armadura até o final da batalha. E aí você tem essa visão, essa separação do universo de Saint Seiya, apresentando conceitos que você aprendeu desde o primeiro episódio e você vai aprendendo ao longo da história inteira de forma consistente. Por que os Cavaleiros de Prata conseguem matar jovens que fogem do santuário sem repercussão nenhuma? Por que eles podem fazer isso? Por que a Casa de Câncer é coberta de cabeças de pessoas que tentaram invadir ou fugir ou ameaçar o santuário, mesmo que indiretamente? Tudo isso são coisas que, para quem olha de fora, parecem cruéis, parecem malignas, mas isso é apenas para vender uma narrativa dentro de um anime, que esses são os vilões, esses são os heróis. Mas quando você observa a história, é consistente ao redor da história inteira. Desde o primeiro episódio até a conclusão da saga de Hades, você vê esses temas continuamente evoluindo e quando eles vão progredindo, você entende isso. Da mesma forma que quando a Ioria está sendo dominado pelo Satã Imperial, ele acha que está certo, porque ele está fora de si. A mente dele acha que ele está lutando em nome da justiça, embora ele saiba que ele está fazendo coisas que ele mesmo reconhece como vergonhosas e injustas. E a armadura não o rejeita, porque a mente de Ioria está agindo de uma forma que ele entende que é justa, e a armadura vai apenas reagir a esse sentimento. Diferente de quando Máscara da Morte, abertamente e de forma direta, rejeita a justiça. E quando ele rejeita a justiça, a armadura rejeita ele. E aí, claro, nós chegamos à grande conclusão, ao grande entendimento do que acontece nas outras histórias de Saint Seiya. Eu falei pra vocês que a gente ia mencionar as outras também, não falei? E aí você pega, beleza, então se a armadura rejeita aqueles que lutam sem ser em nome da justiça, por que em Saint Seiya Ômega as pessoas conseguem pegar armaduras que não são nem Cavaleiros de Atena, é o pessoal de Marte que tá pegando as armaduras, eles entregam pra qualquer um e qualquer um consegue utilizar? Por que Toxada consegue utilizar a armadura de Camus de Aquário se esse cara não tem absolutamente nada de justo dentro dele? Por que a Amazona de Ouro de Escorpião tá ali lutando se ela obviamente não acredita na justiça de Atena? Por que você tem essas contínuas voltas? Por que Santi achou a armadura de Gêmeos volta pra saga se ele obviamente não está lutando em nome da justiça? Ele está lutando por poder, que é uma coisa que ele mesmo abertamente fala, embora ele esteja sendo controlado, entre aspas, não fica, no anime pelo menos não fica claro. Você tem essas contínuas voltas de apresentar a armadura, vai para uma pessoa e troca para outra e volta para aquele outro, e você perde completamente a referência de quando que a armadura funciona para um, não funciona para outro, quando que a armadura quebra, quando que ela abandona o seu usuário, você perde completamente a resolução de por que uma armadura sustenta para uma pessoa ou para outra. E a explicação para isso é muito óbvia, muito simples. Masami Kurumada é um péssimo roteirista. É simples. E apenas um último detalhe, falando justamente sobre isso, de ligação dos cavaleiros com as suas armaduras. Eu vejo muita gente comentando coisas do tipo o Shun recebeu a armadura de virgem porque ele é muito poderoso e o Shaka é muito poderoso, então eles têm tudo a ver. Não. Saint Seiya trabalha exclusivamente com uma ligação esotérica, que a estrela da constelação do seu cavaleiro tem uma ligação direta com seu destino. Você nasceu de bronze, você morreu de bronze. Esse é o seu destino. Viver o destino e se revoltar contra um destino pré-determinado são os temas principais de Cavaleiro Zodíaco. Isso é consistente através da série inteira. E o motivo pelo qual Ikki pega a armadura de Leão, Seiya pega a armadura de Sagitário, Shiryu pega a armadura de Libra, Hyoga pega a armadura de Camus e Shun pega a armadura de Shaka, é única e exclusivamente porque se você olhar a data de nascimento de cada um desses personagens, esse é o signo deles. Seiya é do signo de Sagitário, Hyoga é do signo de Aquário, Shiryu é do signo de Libra, Ikki é do signo de Leão e Shun é do signo de Virgem. Essa pequena explicação é um dos motivos pelo qual certas armaduras e não outras vão para certas pessoas. E se você acha que essa é uma explicação muito fraca e muito superficial do porquê exatamente aquela armadura vai para exatamente aquela pessoa, eu acabei de falar, Masami Kurumada, o pessoal não, eu falo pro cara,
O cara não sabe escrever. Nunca soube. Não sabe nem desenhar, o filho da puta. E todo mundo é incrível. Eu queria poder fazer esse vídeo justamente pra... É mais pra ilustrar essa... É uma teoria, não deixa de ser. Mas é apenas pra ilustrar justamente esse elemento de consistência na sua narrativa. Quando você vai pegando pequenas informações que são apresentadas ao longo da história e elas informam a regra do seu mundo. E essa regra se torna consistente do início até o final e elas criam um elo de conexão entre a pessoa que está assistindo e os eventos na história. Então quando uma armadura quebra, isso é significativo. Quando alguém recebe uma armadura, isso é significativo. Quando uma armadura rejeita uma pessoa, isso se torna significativo. Porque tem significado, tem impacto. E aí sim se torna importante e interessante. Não é porque o anime nostálgico da galerinha. Não é porque é anime, então a gente não pode ter uma conversa séria sobre. Isso é a conversa que você escuta de gente babaca, idiota, que não tem cultura nenhuma na cabeça. Anime também é cultura, mangá também é cultura, ainda são histórias, ainda são narrativas, é apenas um formato diferente da qual elas são apresentadas. Não tem menos valor que um livro, não tem menos valor que um filme, não tem menos valor que uma poesia, não tem menos valor que uma história curta. É apenas um outro formato de apresentar uma história, e como todas as histórias que existem no mundo, existem histórias de boa qualidade e existem histórias de péssima qualidade. Mas é bom apresentar essas histórias até para vocês poderem ver que quando a gente olha com um olhar um pouquinho mais clínico e um pouquinho mais crítico sobre uma obra, você consegue observar os pontos fortes e os pontos fracos dela, e assim você consegue encontrar coisas que de fato valem a pena não apenas admirar naquela obra, mas elas passam a ser pontos de referência para obras futuras. E mais coisas que você gostaria de ver numa continuação, por exemplo, que respeitasse essas regras, que respeitasse esses elementos narrativos e crescesse em cima deles, expandisse eles, não apenas os ignorasse. E isso é o grande diferencial entre o que Saint Seiya fez no seu início, quando a história era pequena, concisa, com poucos buracos, porque não tinha muita história para contar, e à medida que ela foi crescendo, ao invés de expandir e crescer em cima da narrativa, eles apenas ignoraram regras para fazer mais fácil de criar mais boneco, para criar mais efeito especial e poder explicar porque a armadura muda, depois volta, depois muda de novo. E é apenas marketing. Deixa de ser uma narrativa, deixa de ser uma construção de mundo e passa a ser apenas uma ferramenta de marketing. E é por isso que é cínico, é por isso que é frio, é por isso que é fraco, é por isso que é de baixa qualidade. Então, mais uma vez, canal Caps Lock vindo aqui para destruir a sua patética infância juvenil, falando sobre Saint Seiya de um ponto de vista que talvez você ainda não tenha pensado sobre. E talvez eu espero que ajude você também a observar outros animes que você gosta e entender por que você gosta deles, por que certas coisas soam consistentes ou interessantes para você com essa consistência, com essa riqueza de detalhes, que às vezes não é porque tem muitos detalhes, mas que são pequenos, poucos detalhes bem feitos e bem aplicados, e feitos de forma sutil, quando menos é mais. E claro, nós vamos ter sim outros vídeos sobre Saint Seiya aqui no canal Caps Lock, que não é um canal sobre animes, nem um canal de Saint Seiya. Eu apenas gosto de falar sobre esses temas de vez em quando, porque é um tema do qual eu tenho algum conhecimento para falar sobre, e eu consigo discursar sobre. Mas nós vamos falar sobre outras coisas também aqui no canal, que é um canal primariamente sobre videogames. Então, até o nosso próximo encontro. Espero que de alguma forma esse vídeo seja interessante, útil para vocês. Eu estou tentando fazer esses vídeos de Saint Seiya num formato um pouco mais de vlog, para poder evitar flags da Toei desnecessariamente, e também para ter apenas uma conversa mais limpa, direto ao ponto com vocês, sem ficar fazendo muito floreio de clickbait de internet, que eu acho que é desperdício de tempo e é conversa para criança idiota. Beleza? Então, até o nosso próximo encontro. O meu nome é Araújo, esse é o canal Caps Lock, eu gostaria muito de ter você aqui de novo no próximo vídeo. Obrigado por assistir mais um vídeo aqui no canal Caps Lock. Vídeos como esse são possíveis apenas graças à generosidade dos amigos do canal no Padrim. Se você gosta do nosso trabalho, considere visitar padrim.com.br/capslock e nos ajude a continuar crescendo.